Hoje eu vou falar a respeito da porta, que tanto se fala na Bíblia. Hoje em dia, você vai nas igrejas e se ouve muito, né? Jesus vai abrir portas de emprego, vai abrir portas de bênçãos, etc. Você pode interpretar assim, se você quiser. A Bíblia, em mais de 300 textos, ela fala a respeito da porta. Mas vamos ver o que a Bíblia fala, não aquilo que a gente quer interpretar. Em Atos 15, versículo 11, diz assim, ó: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Nós somos salvos pela graça de Jesus, ou seja, o que é a graça? É o próprio Senhor Jesus. Em João 10, 9, ele diz assim, Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, ele se declara, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Ou seja, Jesus é a porta da salvação. Não é porta de emprego, não é porta de. Sei lá, hoje em dia inventam tanta coisa nas igrejas, né? Mas a porta é o próprio Senhor Jesus. E porta do quê? Porta da graça, porta da salvação, tá? Ele se declara a porta e em alguns versos também como sendo o caminho. Ou seja, para a gente se salvar, nós temos que aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. A graça está disponível para qualquer pessoa que queira aceitar Jesus, se batizar e depois obedecer tudo que ele manda a gente fazer aqui na Bíblia. Aí você está nos caminhos de Deus, você está debaixo da graça de Deus. Então é essa porta, a porta é Jesus Cristo e é porta para salvação, porta para graça, tá? Mas a Bíblia diz que essa graça, essa porta vai se fechar. O Senhor Jesus vai se fechar. Isso é uma realidade. Em Apocalipse 8, versículo 4 e 5, olha o que diz aqui. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo de altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então o anjo ele pega o incensário, que são as orações dos santos, por isso que nós oramos em nome de Jesus Cristo, tá? Porque nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor. Então esse incensário simboliza as orações dos santos e a intercessão de Jesus. E o anjo enche ele de fogo e joga sobre a terra. E diz que nesse momento houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O que é isso? Aqui a Bíblia está dizendo do final da intercessão de Jesus, do final da graça disponível, do fechamento da porta da graça, que Jesus se fecha por perdão nesse momento. Aqui acaba a intercessão de Jesus. E esse momento ele está próximo. Em Apocalipse 15, versículo 8, diz assim: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, porque Jesus fechou a porta do santuário. Ninguém mais pode se arrepender e se converter a andar nos caminhos de Jesus. Apocalipse 22, 11 e 12, depois que Jesus fecha a porta da graça, que você não pode mais aceitar a Jesus e andar nos seus caminhos, Jesus pronuncia uma frase, ele diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Agora que a porta da graça foi fechada, não há mais como você se arrepender e aceitar a graça de Jesus, porque Jesus fechou a porta. Ele diz: agora o injusto continue na injustiça, o justo continue sendo justo, porque agora não faz mais diferença. Os salvos estão salvos, os perdidos estão perdidos. E ele completa dizendo: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, quando Jesus fecha a porta da graça, não tem mais como você mudar de lado. Você está perdido ou você está salvo? E aí ele diz: agora eu volto simplesmente para entregar a recompensa. Para os salvos, a salvação. Para os perdidos, a destruição. Essa porta que todo mundo fala nas igrejas é a porta da graça, da salvação. É o próprio Senhor Jesus. Ou você entra por ele e aceita o sacrifício que ele fez por nós, ou você está perdido. E essa porta ela está para se fechar.
E aí não vai adiantar você querer aceitar Jesus. O dia para aceitar Jesus, a Bíblia diz, é hoje. O dia de você obedecer a Ele é hoje. Porque o dia que essa porta vai se fechar, ninguém sabe. E por que você vai arriscar? Por que você não toma a decisão de aceitar a Jesus e obedecer a tudo que esse livro aqui, que a palavra de Deus nos orienta? E você passa por essa porta e garante a sua salvação. Porque a Bíblia disse que essa porta em breve vai se fechar. Amém?